vamos fazer uma pequena revisão sobre substâncias e misturas, tá bom? Primeira coisa, vamos relembrar o que é uma substância simples e o que é uma substância composta. Imagine que você tenha em um recipiente apenas moléculas de gás oxigênio, O2, muitas moléculas de O2. Substância simples, porque só tem oxigênio. Imagine agora que você tenha um recipiente com muitas moléculas de água, H2O, substância composta. Por que H2O é uma substância composta? Porque ela tem mais de 2 tipos de elementos químicos, hidrogênio e oxigênio, por isso é composta. Por que O2, gás oxigênio, é uma substância simples? Porque tem apenas um tipo de elemento químico, o oxigênio. É fácil você diferenciar o que é simples do que é composto, ok? Então, simples apresenta um único tipo de elemento químico. Composto, 2 ou mais tipos de elementos químicos. Tudo bem? Agora, o que seria uma mistura? Não sei. Mistura de substâncias simples, por exemplo. Então, se você tem no recipiente moléculas de O2, que é o gás oxigênio, H2, que é o gás hidrogênio, aí você tem uma mistura de substâncias simples. O que seria uma mistura de substâncias compostas? Imagine que você tenha muitas moléculas de H2O e muitas moléculas, por exemplo, de NaOH, né? Aí você teria uma mistura de substâncias compostas, ok? As misturas, elas podem ser classificadas em homogêneas ou heterogêneas. O que são misturas homogêneas? Irineu, você não sabe nem eu. São misturas que quando você olha, você não identifica as partes da mistura. Por exemplo, água com álcool. Quando você olha essa mistura, você não identifica o que é água nem o que é álcool. Então, mistura homogênea. O que seria uma mistura heterogênea? Aquela que quando você olha, você identifica partes da mistura. Por exemplo, água com óleo. Quando você olha, você vê a água, você vê o óleo. Então, heterogêneo. Cada parte que nós conseguimos ver, nós chamamos de fases da mistura. Então, água e óleo é uma mistura heterogênea com 2 fases. Você identifica a água, você identifica o óleo. Água com álcool é uma mistura homogênea com uma fase, que nós podemos chamar de monofásica. Monofásica ou uma fase é a mesma coisa. No caso da mistura homogênea entre água e álcool, nós dizemos que é uma mistura homogênea, monofásica, porém com 2 componentes. Quais são esses 2 componentes? Água e álcool. No caso da água com o óleo, você tem uma mistura heterogênea, bifásica, com 2 componentes. Se nós tivéssemos água, gelo e óleo, uma mistura heterogênea, você identifica a água, você identifica o gelo, você identifica o óleo. Uma mistura heterogênea com 3 fases, trifásica. Mas se eu te perguntar quantos componentes existem nesta mistura de água, gelo e óleo, você vai me dizer 2. Por que 2? Porque gelo é água no estado sólido, cuidado com isso, tudo bem? Agora, se você tiver uma mistura de água, óleo e areia, uma mistura heterogênea, trifásica, com 3 componentes, percebe a diferença? Como que nós poderíamos diferenciar uma mistura homogênea de uma substância? Vamos imaginar que você tenha 2 recipientes. Um recipiente contém água pura. O que é água pura? A água destilada, tá? Em outro recipiente você tem a água e diluiu nesta água um pouquinho de sal de cozinha, né? Então,
água com sal de cozinha, você tem uma mistura de substâncias. No outro recipiente, você tem água pura, então você não tem mistura de nada. Só que quando você olha, né, no olho, você não consegue dizer em qual recipiente tem água com sal, em qual recipiente está a água pura, ou seja, qual recipiente tem a mistura homogênea de uma substância e qual que tem, no caso, a substância pura, a água pura. Então a gente faz alguns testes. O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, nível do mar. Então fervemos os dois recipientes. O recipiente que contém água pura, o ponto de ebulição 100 graus Celsius. O recipiente que tem água com sal não será 100 graus Celsius. Então, esse indicativo da mudança do ponto de ebulição já vai mostrar pra gente em qual frasco está a água pura e em qual frasco está a mistura homogênea de água com sal, né? Mas qual que é a importância disso? Comentei com vocês em aulas anteriores que quando uma indústria compra o leite do produtor, leite, aquele que a gente compra no mercado, né? Ele passa por um processo de industrialização. O leite neste processo de industrialização, o leite puro, ele é diluído em água. E tem um nível máximo de água para colocar neste leite, que vem direto da vaquinha. É mesmo, é? E o que acontece? Frequentemente eles fazem testes aleatórios para ver a qualidade do leite que está sendo vendido nos supermercados. Então eles colhem a amostra para medir quanto de água foi diluído ali, em várias marcas de leite. E já aconteceu de pegarem, né, fraudes, ou seja, eles adulteram este leite. De que jeito? Misturando mais água do que o permitido. Então, através de testes de laboratório, é possível identificar quando o nível de mistura de água está acima do que é permitido, porque vai alterar as características do leite, vai mudar o ponto de ebulição, vai mudar o ponto de fusão. Várias características serão modificadas por conta do excesso de água que é colocado ali, né? E vocês sabem que eles tentam, infelizmente, adulterar vários produtos, não só o leite. O leite é um exemplo que eu tô te dando. E que eles descobrem a adulteração pela alteração no ponto de ebulição, no ponto de fusão e assim por diante. Falando um pouquinho do sangue humano, por exemplo. Quando nós olhamos uma gotinha de sangue, no primeiro momento, a olho nu, nós temos a impressão de que o sangue é uma mistura homogênea, né? Ele tem um aspecto homogêneo. Mas quando nós olhamos uma gotinha de sangue ao microscópio, nós vamos observar que é uma mistura heterogênea, porque ao microscópio é possível identificar as partes do nosso sangue. Então nós vamos encontrar glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plasma, que é a parte líquida do sangue, as plaquetas. Então, quando olhamos ao microscópio, obtemos a certeza de que o sangue é uma mistura heterogênea, né? Então, às vezes, a olho nu, pensamos que é homogêneo e quando vamos verificar o microscópio, descobrimos que não, que é heterogêneo, né? Então, quando alguém te pergunta se a mistura é homogênea ou se ela é heterogênea, você tem que ter claro na tua mente se é para ser visto a olho nu ou ao microscópio, porque a diferença, né? Claro que existem misturas que você não precisa do microscópio para ver que elas são heterogêneas, mas algumas, por exemplo, o sangue, você necessita do microscópio para comprovar que é uma mistura heterogênea, tudo bem? E quando a gente fala de misturas, a gente também falou, né, em aulas anteriores, de separação de mistura. Então, quando a gente vai fazer uma separação de mistura, nós temos que observar sempre qual é o método mais indicado. Então, se por exemplo, você tem uma caixinha de giz com
o giz inteiro, giz em pedaço, pozinho de giz. E aí alguém pede, olha, separe aí os giz ou gizes, agora não sei o plural de giz, mas tudo bem. Separe giz inteiro. Você vai pegar com a mão. E quando a gente pega com a mão, é um processo de catação, você cata, você pega com a mão. Feijão, né? Quando vai escolher o feijão para cozinhar, catação, a gente está usando a mão, pode usar uma pinça, mas desta maneira, assim, bem simples. Esse é um processo de separação de misturas bem simples, catação. Se, por exemplo, você tem num canteiro de obras, né, uma pilha, um monte de areia ali, e tem pedrinhas no meio dessa areia, a gente já não pode ir pegar com uma pinça ou com a mão essas pedrinhas desse monte de areia. É muito mais prático, por exemplo, pegar uma peneira, colocar areia ali e peneirar, porque a peneirinha, ela tem as tramas dela, assim, né, que são as aberturas, tem abertura maior, abertura menor. Então, no que você vai peneirar, passa areia e ficam as pedrinhas. Peneiração. Por exemplo, se você tiver um pouquinho de água, né, com sal, né, como é que você vai separar esse sal dessa água? Você pode, por exemplo, usar evaporação. Deixa esse pratinho com essa água exposto ao sol. Vai demorar um pouquinho mais, mas vai, toda a água vai evaporar e vai ficar apenas o sal ali. Ah, mas eu quero um processo mais rápido do que o da evaporação, não quero depender só do sol. Então vamos aquecer essa mistura de água com sal. Ela vai entrar em ebulição, né? E a água toda vai embora e vai ficar apenas o sal. Vai ser um processo mais rápido do que, por exemplo, a evaporação. Decantação também. Então, você tem o funil de decantação, né? Por exemplo, água e óleo. Você já sabe que a água fica embaixo e o óleo fica em cima. Por que a água fica embaixo? Porque ela é mais densa. E o óleo fica em cima porque ele é menos denso. Então, nesse funil de decantação, eu abro uma torneirinha, deixo cair a água, fecho a torneirinha quando chegar no óleo e pronto, acabou. Consegui separar a água do óleo. Então, para cada processo de separação de misturas, você tem que analisar o que é que você quer separar, qual que é o mais indicado, qual que é o mais rápido, né? De repente, você tem vários métodos para uma mesma situação, mas você tem que buscar qual é o mais aconselhável, qual seria o mais rápido. No seu livro, ele traz a peneiração, né? Traz a decantação, fala da filtração. Então, fazer café, por exemplo, né? Você tem ali o pó e a água, aí tem o papel filtro. Quando você despeja ali essa mistura, o papel filtro vai reter a parte sólida e vai deixar passar a parte líquida. Então, quando você usa um filtro, filtração. Você tem no seu livro também um processo chamado de destilação. A destilação é um processo que vai estar sempre de olho na diferença do ponto de ebulição. Então, imagine que você tenha no recipiente água com álcool, né? Como é que eu vou separar a água do álcool? Posso fazer destilação. Por quê? Eu aqueço, o que tem o ponto de ebulição mais baixo é o que vai sair primeiro, no caso o álcool. Então, se eu tiver água pura com álcool, você já sabe que a água pura, o ponto de ebulição dela é 100 graus. E do álcool, em torno de 78 graus. Então, eu aqueço essa mistura. Quando chegar nos 78 graus, que no caso é do etanol, né? O que vai desprender primeiro é o álcool. Então, se eu não deixar chegar a 100, a água continua ali, né? Então, guarde bem, destilação, ela tem em mente a diferença do ponto de ebulição. Centrifugação é aquele que gira. Então, lembra da sua máquina de lavar roupa. Tem uma fase que se chama centrifugar. O que consiste isso? A máquina gira, 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 gira numa velocidade grande e a água da roupa, né? O líquido do sólido, a água da roupa sai pelos caninhos lá do cesto
não chama cesto? Ah, não esqueci como chama, dentro da máquina de lavar roupa, né? E toda a água é retirada porque gira em alta velocidade, né? E a parte líquida sai por aqueles caninhos minúsculos que tem no tanque, lembrei o nome, tanque da máquina de lavar roupa. Quando a gente vai fazer um exame de sangue, por exemplo, que eles colhem aquelas ampolinhas de sangue da gente, eles colocam aquela ampolinha numa centrífuga. Essa centrífuga gira, 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 gira e ela vai acelerar uma situação que é a seguinte: a parte sólida do teu sangue vem para baixo, porque ela é mais densa, e a parte líquida fica em cima. A decantação é quando o mais denso vem para baixo e o menos denso fica em cima. Então, se eu colocar este material numa centrífuga, na medida que ela gira, ela acelera o processo de decantação. Entendeu? Então, decantação, mais denso vai para baixo, menos denso fica em cima. Posso acelerar a decantação de acordo com a minha necessidade? Posso. Coloco esse material numa centrífuga que vai girar em alta velocidade, rapidinho, o mais denso vai para o fundo e o menos denso fica em cima. Bom, sobre ácidos, bases, sais e óxidos, que são as funções químicas. Então, Arrhenius, né, fez uma classificação que consiste em quê? Sais, ácidos, bases e óxidos. Bom, como que eu identifico cada um desses? Cada uma dessas funções químicas? Os ácidos têm como cátion o hidrogênio, ou seja, o hidrogênio vai estar na primeira fila ali, é o primeirão, né? Então, ele é o cátion, ele vem na frente. HCl, HF, são ácidos. Os ácidos têm sabor azedo, mas a gente pode colocar tudo que é ácido na boca? De maneira nenhuma, porque eles são, muitos ácidos são corrosivos, fazem mal, né, à saúde. Mas existem alguns ácidos presentes na nossa alimentação. As frutas cítricas, limão, laranja, acerola, morango, são cítricas porque são ácidas, né? E são frutas que fazem bem para a nossa saúde. O ácido que tem ali, ele é saudável, a gente pode ingerir. Agora, existem ácidos que nós não podemos nem chegar perto. Só que tem um porém, né? Existe um ácido no nosso estômago, que é o ácido clorídrico, HCl. Então, se uma pessoa sofre de azia, né, queimação, porque ela tá com uma quantidade de ácido clorídrico, muitas vezes, um pouquinho acima do normal no estômago, e começa a machucar as paredes do estômago. Então, uma pessoa nessa situação, ela deve evitar o consumo de frutas cítricas, ela deve evitar o consumo de enlatados, porque esse tipo de refrigerante, esse tipo de alimento, ele aumenta a acidez do estômago, né? O tal do pH, lembra que o pH significa potencial hidrogênio iônico. Então, nós temos uma escala de pH que vai de 0 a 14. O meio, que é o 7, é o pH neutro. Abaixo de 7, pH ácido. Acima de 7, pH básico ou alcalino. E quando a gente fala de pH ácido, né, que é abaixo de 7 até 0, então pH 4 e pH 3. O pH 3 é mais ácido que o 4. pH 1 é mais ácido que o pH 3. Então, quando a gente fala de acidez, na medida que vai descendo na escala de pH, a substância será mais ácida. Quando a gente fala de basicidade ou alcalinidade, é pH acima de 7. Então, uma substância com pH 10, ela é mais alcalina, mais básica do que uma substância com pH 9. Uma substância com pH 13 é mais alcalina, é mais básica que uma substância com pH 11. Então, no caso dos alcalinos, quanto maior o valor, mais alcalino será. Entenda bem essa diferença. E o 7 é o pH neutro, tá? Então, se uma pessoa tem problema de muito ácido clorídrico no estômago, ela
consumindo frutas ácidas, ela vai deixar o pH mais ácido ainda. Então, ela tem que evitar esse tipo de alimento para preservar a sua saúde. Alguns tomam medicação, alguns controlam só o tipo de alimento. Cada caso é um caso, tá bom? Alguns ácidos, importante é lembrar que alguns ácidos nós consumimos, mas grande parte deles a gente não pode chegar perto, porque eles são corrosivos e podem provocar danos à nossa saúde. Outra função química, as bases. pH acima de 7, né? As bases, elas têm um sabor chamado de adstringente. O que significa isso? Um sabor parecido com banana verde, amarra na boca, né? Este é o gosto das bases. Ah, mas a gente pode colocar base na boca? Não. Também é corrosiva, também é prejudicial, tá? Então, a gente não pode pondo nada disso na boca. E tem uma... sim, qual que é a característica das bases? O OH, né? A hidroxila juntinha. O ânion é o OH, então tá no finalzinho. Sempre no final. Então, o ácido, o cátion é o hidrogênio. As bases, o ânion é o OH, hidroxila juntinha, O junto com H, sempre. E uma coisa importante de relembrar aqui para vocês, que é a reação de neutralização. Que reação é essa? É aquela onde eu tenho um ácido e uma base. Eles vão reagir um com o outro, eles são os reagentes. E na reação entre uma base e um ácido, eu vou ter os produtos. Os produtos são o resultado da reação, é o que foi formado a partir da reação. Toda vez que uma base e um ácido reagem entre si, eles sempre vão produzir, sempre o meu produto será um sal e água, sempre. Isso se chama reação de neutralização, como nós já falamos sobre isso, né? Por exemplo, se você tem problema de azia, né, pH, teu estômago tá muito ácido, com certeza o remédio que você vai tomar para reduzir a acidez do seu estômago é um remédio que com certeza será alcalino, porque quando você tomar esse remédio, lembra, a base neutraliza o ácido neutraliza a base, então isso vai trazer aquela sensação de alívio, vai diminuir a dor do estômago, vai diminuir a azia, tá? Então guarde bem isso. O que é reação de neutralização? Uma reação que acontece entre bases e ácidos, onde o meu produto sempre será sal e água. Falamos já bastante sobre isso em aulas anteriores. E assim, quando você tem uma reação química, lembra que eu falei, você tem a setinha no meio. Do lado esquerdo, que está antes da setinha, é o teu primeiro membro. O que está depois da setinha é o seu segundo membro. No primeiro membro, nós temos os reagentes. No segundo membro, nós temos os produtos. Eu te dei agora um exemplo de reação de neutralização, que é uma reação que acontece com base e ácido. Esses são os reagentes. E os produtos serão sal e água. Mas acontece uma infinidade de outras reações químicas que não ocorre só entre um sal e uma base, entre outros tantos elementos químicos que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Bom, então vamos lá. Ácido, o cátion é o hidrogênio. Bases, o ânion é o OH. Óxido, o que é o óxido? Como é que a gente pode, neste momento, muito simplificadamente, tá, definir um óxido? É aquele elemento binário. Ele é composto por dois tipos de elementos químicos, sempre dois tipos, mas obrigatoriamente um deles tem que ser o oxigênio. Então, CO2, dois tipos de elementos químicos, carbono e oxigênio, binário. Como o oxigênio está presente, eu tenho um óxido. SO3, composto binário, dois tipos de elementos químicos, o S, que é o enxofre, e o O, que é o oxigênio. Então, eu tenho um óxido, certo? Binário com oxigênio, tá? E o sal, né, assim, não é muito correto falar isso, mas nesse momento, vamos entender que o sal,
é aquele componente que até pode ser binário, mas ele não tem oxigênio. O cátion não é o hidrogênio e o ânion não é o OH, né? Então ele não se encaixa em nenhuma das situações anteriores. Esse vai ser o meu sal. Por exemplo, NaCl é um composto binário, mas não tem oxigênio. O cátion não é hidrogênio, o OH não é o ânion, certo? Então NaCl é um sal. Também já falamos muito a respeito disso. Muito cuidado com isso, tá? E assim, existem alguns óxidos que são bastante perigosos, né? Quando falamos de chuva ácida, eu disse para vocês que toda chuva é ácida, porque no ar existe o CO2, que é um óxido, ele existe naturalmente no ambiente, né? Por quê? Ele é decorrente, sim, de poluição, etc e tal, mas o CO2, ele também é um produto da nossa expiração. Então, dentro do nosso organismo acontece uma reação química, a gente coloca O2 para dentro e devolve para o ambiente CO2. Então, esse CO2, que é um óxido, ele sai dos seres humanos, do gatinho, do cachorrinho, da vaquinha, enfim. E ele existe naturalmente no ar atmosférico. E quando esse CO2 reage com a água da chuva, ele vai produzir um ácido fraco, mas produz um ácido. E a chuva que vai cair será ácida, toda chuva é ácida. Só que eu tenho chuvas que podem ser mais ácidas. Uma chuva, vamos chamar de normal ácida, ela tem um pH em torno de 5,8. Agora, um pH abaixo disso já é muito ácido. Então, por exemplo, um óxido perigosíssimo, que ele é resultado da queima de combustíveis fósseis, a queima do carvão, né? É o tal do enxofre. Nossa, o enxofre na atmosfera é um problema. O enxofre na atmosfera, ele vai reagir com oxigênio, depois ele vai reagir com vapor de água. Ixi, aí vai produzir dois ácidos assim extremamente fortes, que vão provocar uma chuva ácida com pH abaixo de 5,8. Aí é muito perigoso. Por quê? Porque essa chuva muito ácida, ela vai alterar o pH do solo, vai alterar o pH da água dos rios, dos mares, né? E isso vai alterar a vida dos seres vivos que ali vivem, vai destruir plantação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a produção de enxofre, viu? Que é o maior inimigo, E de que maneira a gente pode diminuir a produção de enxofre? Passando a usar uma energia limpa, né? Deixar de usar e diminuindo gradativamente a utilização de derivados do petróleo. Porque quando a gente liga um carro e o motor entra em ação, tá queimando ali um combustível fóssil e que vai produzir enxofre que vai para o ambiente, né? E fora o enxofre resultante das indústrias químicas, né? Que são despejados no ar. E aí essas indústrias têm que usar filtros para reduzir, né, o nível de poluição. E quando eu falei da chuva ácida normal, o que eu quero dizer com isso? Então lá no interior a chuva também é ácida, porque tem CO2 espalhado lá. Então a chuva também vai ser ácida, mas um ácido assim que dá para suportar. O maior problema é essa chuva ácida que se forma a partir das reações químicas com o enxofre. Guarda bem isso. E está muito relacionado à utilização de combustíveis que se originam do petróleo, tá bom? Então essa é a importância da energia limpa, né? De se trabalhar com energia limpa para reduzir esse problema. Bom, e a chuva ácida, ela não vai interferir só na água dos rios, dos lagos, ela também destrói principalmente o ferro. Então, quando você tem uma ponte, um viaduto, um prédio, uma casa, a estrutura é de ferro, tem o cimento, mas lá dentro tem o ferro.
Então, se a chuva tem um pH muito ácido, ao longo dos anos vai corroendo este ferro, vai corroendo essas estruturas. Isso é perigoso. Trilhos de trem, né? Vai danificando, aí pode causar acidente, pode criar transtornos aí no trajeto de metrôs e assim vai. Então a chuva ácida é um problema, principalmente a chuva ácida que se forma a partir das reações químicas do enxofre. Guarda bem isso, tá bom? Bom, gente, olha, é assim, nós já falamos sobre tudo isso, vocês têm aí as videoaulas anteriores, exercícios que vocês já fizeram. Essa aqui é uma revisão, assim, bastante simples, porque a gente já falou muito sobre tudo isso. Então, na nossa videoconferência de hoje, que vai acontecer após essa videoaula, venha com suas dúvidas, né? Suas dúvidas específicas para eu poder te ajudar a revisar um pouquinho mais. Porque a tua dúvida não necessariamente vai ser a do outro, né? Então já venha com essas dúvidas na nossa videoaula de hoje, para a gente poder, assim, garantir que você consiga compreender o conteúdo e ir bem na nossa prova, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Até daqui a pouco. Now the world